Bolões com até 10 jogos, é tranquilo, essa tabela aqui vai te ajudar. E sabe qual que é o maior problema? Se você tiver mais do que 10 jogos, aí a coisa complica um pouquinho. Por exemplo, se você tiver 12 jogos, 15, 20 jogos, 22 jogos, você sabe como você poderia fazer esse cálculo? E se você tiver, por exemplo, 144 jogos no seu bolão? 925 jogos. Já pensou? Olá, tudo bem? Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela sua atenção. Kleber Campos por aqui do portal Como Jogar nas Loterias. Hoje nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você faz a marcação correta de cotas para jogos da Mega Sena. Eu recebo várias mensagens aqui do tipo, Kleber, não consigo fazer validação aqui do meu bolão, como que eu faço a marcação correta? Às vezes a pessoa vai até a lotérica, pergunta sobre cotas de bolões e o pessoal tem dificuldades em passar em algumas lotéricas, na verdade, na maioria das lotéricas. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar de que forma você faz a marcação correta para jogos da Mega Sena, tá ok? E eu vou dividir esse vídeo aqui para não ficar muito longo, vou dividir esse vídeo em duas partes. Então vamos lá. Como preencher a quantidade de números, que é bem importante, e a quantidade de cotas. Então, por exemplo, se eu quiser jogar com 8 números na Mega Sena, o que eu preciso informar? Eu preciso marcar automaticamente 8 números e preciso marcar no volante, eu preciso informar que eu quero jogar com 8 números, porque a quantidade de números que eu marcar aqui tem que estar coerente com a informação que eu marco nesse local aqui. Se eu quiser jogos com 6 números, automaticamente eu marco 6 números, ou seja, eu estou informando para a lotérica ou para o terminal que eu quero jogos de 6 números. Com 10 números, da mesma forma, vale lembrar que 10 números, né? Se a gente marcar 10 números no volante, custa R$ 945. Então, se eu quero marcar 10 números, automaticamente eu marco o número 10. E agora vamos para a parte de preenchimento aqui de cotas. Vamos supor que eu queira jogar com 10 números dessa forma aqui e quero fazer em 6 cotas. De que forma que eu marco a opção aqui de cotas? É só marcar aqui na unidade, veja que eu tenho duas linhas aqui, a linha de unidade e a linha de dezenas. Então se eu quero 6 unidades ou 6 cotas, automaticamente eu marco o número 6. Se eu quiser, por exemplo, jogar com 9 cotas, jogando com 10 números da mesma forma, porém com 9 cotas. Eu marco 9 unidades, ou seja, 9 cotas. Se eu quiser com 10, por exemplo, meu jogo é de 10 números, eu quero fazer em 10 cotas. Veja que agora eu tenho duas marcações para poder fazer. Então a primeira eu marco aqui na linha da dezena, número 1, e na linha da unidade, e eu marco o número 0, ou seja, quero fazer o meu bolão aqui com 10 cotas. 41 cotas, Kleber, como que eu marco? Eu marco o número 4 na dezena e o número 1 aqui na quantidade de unidade, na linha de unidade, ou seja, se eu passar esse jogo aqui, automaticamente eu estou montando aqui o meu bolão com 41 cotas, 63 cotas, olha só. Marco 6 em dezena e o número 3 aqui na unidade. E se eu quiser com 100 cotas, que é o máximo permitido? Tem a opção aqui diretamente no volante oficial de marcar que eu quero fazer com 100 cotas, tá ok? Então é dessa forma aqui que você faz a marcação aqui de cotas, tanto na parte de unidade como na parte de dezenas. Bacana? Agora vamos a mais um exemplo. Vamos supor que eu queira jogar com 6 números na Mega Sena. Então eu marco aqui no primeiro volante, veja que eu tenho 2 volantes aqui, e cada volante eu consigo colocar 3 jogos. Então vamos supor que no primeiro volante eu marco uma sequência aqui de 6 números. Se eu quiser utilizar o mesmo volante, a quantidade de números em cada um dos jogos deve ser a mesma. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso, por exemplo, marcar 6 números aqui no jogo de número 1, e aqui no jogo de número 2 marcar algo diferente de 6. Sempre deve ter a mesma quantidade de números em cada um dos jogos dentro do mesmo volante, tá ok? Então nesse caso aqui eu tenho 2 volantes, então eu marquei 6 números aqui no jogo de número 1, 6 números no jogo de número 2, 6 números no jogo de número 3 e assim por diante. Aí eu devo informar nos 2 volantes que eu estou jogando com jogos de 6 números por volante, olha só. Então, marquei o número 6 aqui e o número 6 aqui também. Então, vamos supor que eu queira jogar com essa sequência aqui de 6 números.
Então aqui dentro do jogo de número 1, coloquei essa sequência de 6 números, dentro do jogo de número 2, outra sequência de 6 números e assim por diante, um total de 6 jogos. E vamos supor também que eu queira fazer um bolão com 3 cotas. Como que eu devo marcar? Eu marco o número 3 aqui nesse primeiro volante, ou seja, esse volante aqui tem 3 jogos, marquei que os jogos são de 6 números por volante e marquei com a opção de 3 cotas. No jogo de número 2, aqui no volante número 2, aliás, a mesma coisa. Eu marco a quantidade de números e a quantidade de cotas. Vamos supor que o João, a Maria e o Pedro resolvam fazer esse bolão aqui. Então, nesse caso aqui, são 6 jogos aqui para a Mega Sena e eu dividi em 3 cotas. Qual será o custo desse jogo aqui para registrar na lotérica? Cada jogo custa R$ 4,50, ok? Então, 6 vezes R$ 4,50 vai pagar na lotérica o equivalente a R$ 27,00. E como que será impresso os jogos aqui para você no formato de bolão? Então, são 6 jogos, ok? Então, eu tenho 3 jogos aqui no volante número 1 e mais 3 jogos no volante número 2. Os 6 jogos vão sair impressos na mesma fita, ou seja, vai sair para você aqui, por exemplo, bolão oficial, vai sair 1/3. O que é esse 1/3? Essa aqui é a primeira impressão de um total de 3. Por que total de 3? Porque eu informei que eu quero 3 cotas, então essa aqui é a primeira impressão de um total de 3. Qual que será o custo dessa impressão aqui? O custo será equivalente a R$ 9,00. Por que R$ 9,00? Porque o total é 27, ok? Como eu vou dividir em 3 partes aqui o meu bolão, cada parte vai custar automaticamente R$ 9,00, que é 27 dividido por 3. Vai sair um código específico nessa impressão aqui também, um código único, um código de identificação dessa fita aqui impressa. E a lotérica vai entregar para você 3 impressões. E todas as impressões terão os mesmos jogos. Veja que a primeira impressão aqui nesse exemplo tem essa sequência aqui no jogo com a letra A. Na impressão de número 2, que é o 2/3, o mesmo jogo que contém na primeira impressão. Na impressão de número 3, o mesmo jogo também, ou seja, é como se fosse 3 impressões, que são 3 cotas. O que muda é o código de identificação em cada uma das cotas, que são códigos únicos. E cada impressão automaticamente vai custar R$ 9,00. Então, nós temos aqui a primeira impressão com R$ 9,00, a segunda com R$ 9,00 e a terceira com R$ 9,00 também, totalizando R$ 27,00, ok? Então, o jogo de bolão ele não fica mais barato para quem vai registrar o seu bolão particular na lotérica. E por que é interessante a gente fazer bolão e principalmente bolões oficiais? Porque dessa forma aqui, você estará fazendo um bolão oficial. O que é um bolão oficial? Lembra do nosso exemplo que eu tenho aqui o João, a Maria e o Pedro? Cada um aqui dos 3 participantes vai ter sua cota aqui em mãos. Cada um tem o seu comprovante em caso de premiações. Cada um dos participantes aqui poderá receber o seu prêmio em qualquer lotérica ou em qualquer agência da Caixa em qualquer lugar do Brasil. Em termos aqui de premiações, como que funciona? Vamos supor que esse jogo aqui com a letra F premiou R$ 1.500. O que cada um tem direito para receber? Então, esse jogo aqui, conforme aqui o exemplo, 1.500. Então, o João vai receber 1.500 dividido por 3, porque é uma cota aqui de 3. Então, o João recebe R$ 500, a Maria recebe R$ 500 também e o Pedro recebe R$ 500. Cada um pode receber no seu momento, na lotérica que quiser ou em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Legal, não é mesmo? Mas olha só, nada disso aqui vai funcionar se você não se atentar a essas informações que estão no próprio site aqui da Caixa Econômica Federal, referente aqui à montagem de bolões. Olha só. Bolão. O bolão caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar o atendente da lotérica. Nem sempre é assim com a lotérica, né? Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma taxa de serviço adicional de até 35%. Quando você faz o seu bolão oficial, essa taxa aqui ela não existe, porque o bolão ele é seu, bacana? Porém, você tem que pagar pelo bolão completo, porque você que está comprando todo o bolão ou todos os jogos que compõem o seu bolão, tá ok? Na Mega Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Olha a informação importante.
preço mínimo de R$10. Então, pega um papel, pega uma caneta e já anote essas informações aqui, porque são bem importantes para você poder validar aqui o seu bolão. A cota não pode ser inferior a R$5. Anota essa informação aí também. Bolão mínimo de 2 cotas, máximo de 100. Anote essa informação também, porque isso aqui faz parte da validação aqui do bolão. Máximo de 10 apostas por bolão. Marca essa informação também. Todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. É aquilo que eu comentei um pouco antes aqui. Se você marca, por exemplo, 6 números no primeiro jogo, todos os outros jogos devem ter 6 números também. Você não consegue, por exemplo, marcar um jogo de 7 números para fazer bolão, ou no particular, né? Então, você não consegue marcar 7 números no volante 1 para poder fazer bolão. No volante 2, você marca 8 números e quer fazer dentro do mesmo bolão. Não vai dar certo, vai ser rejeitado. Então, de que forma que tudo isso funciona? Através de uma tabela. Essa tabela está no site oficial aqui da Caixa também. Eu vou pegar o primeiro exemplo aqui. Quantidade de números com 6, ou seja, jogos tradicionais de 6 números por volante. Veja que hoje é permitido bolão. Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente não conseguia fazer bolão com jogos de 6 números por volante. Agora já é permitido. Veja que todas as opções aqui a gente consegue fazer bolão com jogos de 6, de 7, de 8 até 15 números por volante. Quantidade mínima de cotas. Todas elas começam com a partir de 2 unidades, 2 cotas. Quantidade máxima. Veja que tem diferença. Se eu marcar 6 números no único volante, o máximo que eu consigo fazer de cotas serão 9 cotas. Se eu marcar 7 números, máximo de 63. E de 8 para frente eu consigo fazer até 100 cotas, aqui nesse caso aqui. Valor mínimo da cota. De 6 números, valor mínimo de R$5. Valor mínimo para bolão. De 6 números, R$10. Valor máximo, R$45. Então, para a gente poder fazer esse cálculo aqui, a gente precisa saber o valor da aposta, de uma aposta única. Então, um jogo de 6 números na Mega Sena custa R$4,50, beleza? Aqui está informando para a gente que o bolão só começa a partir de R$10. Se um jogo custa R$4,50, então eu não consigo fazer um jogo de 6 números, com um bolão, né? Com apenas uma aposta de 6 números. Com 2 eu consigo? Também não consigo, olha só. Se eu tiver 2 jogos a R$4,50, vai dar um total de 9. E só começa a partir de R$10. Então, eu preciso de pelo menos 3 jogos, ok? Então, para começar aqui o meu bolão, vou precisar de 3 jogos. 3 vezes R$4,50 vai dar R$13,50, ou seja, para mim começar a fazer o meu bolão com jogos de 6 números por volante, eu vou precisar de 3 jogos, ou de R$13,50. Com um máximo de R$45, que é essa informação aqui. Por que que deu 45 aqui? Porque o máximo que eu consigo fazer de bolões, dentro de um mesmo bolão, né, são 10 jogos. E 10 vezes R$4,50, R$45. Ou seja, para mim poder fazer um bolão de 6 números por volante, vou precisar de 3 jogos com máximo de 10, mínimo de 2 cotas, com máximo de 9, porque o máximo de 9 cotas. O valor da cota não pode ser menos do que R$5. Olha essa informação aqui. Se eu pegar 45 e dividir por R$5, que é o valor mínimo, dá um total de 9. Ou seja, o máximo que eu consigo fazer, nesse caso aqui, serão de 9 cotas, tá ok? Vou colocar as outras faixas aqui de valores para jogos de 7, 8, 9 até 15 números por volante. Conforme nós vimos aqui, para jogos de 6 números, eu preciso de 3 jogos para poder começar. Um jogo de 7 números por volante, veja que o valor mínimo é R$31,50. E o valor da aposta já é R$31,50. Ou seja, com um jogo de 7 números por volante, eu consigo fazer um bolão com apenas um jogo. Olha só, valor mínimo R$31,50, que é exatamente o mesmo valor da aposta. Eu consigo fazer de 2 até 63 cotas. E vale ressaltar que o valor da cota tem que ser acima ou a partir de R$5. Então, se eu tiver apenas um jogo de 7 números por volante, vai custar R$31,50. R$31,50 dividido por 7, o máximo que eu vou conseguir serão 6 cotas, tá ok? Não consigo fazer 63 cotas. Para poder fazer 63 cotas, terei que utilizar o máximo aqui, que serão R$315, que equivale a 10 jogos
de R$ 31,50, tá ok? Então é dessa forma aqui que você faz o cruzamento aqui das informações, né? Para poder identificar se o seu bolão é válido ou não, em que momento que ele começa, em que momento que ele termina, para você identificar a faixa aqui de cotas e para poder saber também o valor de cada uma das faixas aqui de cotas, tá ok? Bolões com até 10 jogos, é tranquilo, essa tabela aqui vai te ajudar. E sabe qual que é o maior problema? Se você tiver mais do que 10 jogos, aí a coisa complica um pouquinho. Por exemplo, se você tiver 12 jogos, 15, 20 jogos, 22 jogos, você sabe como você poderia fazer esse cálculo? E se você tiver, por exemplo, 144 jogos no seu bolão? 925 jogos. Já pensou? Então, esse é um assunto para o vídeo número 2. Eu criei uma planilha e nessa planilha você vai ver que apenas com alguns cliques, a planilha mostra pra gente aqui todas as faixas aqui de validações aqui do bolão, de cada uma das faixas de categorias de jogos por volante, de 6 até 15 números por volante, de 1 até 10 jogos. E o mais interessante também, ela possui uma inteligência bem bacana, que você poderá colocar a quantidade de jogos do seu bolão, por exemplo, 544 jogos. E a planilha vai mostrar para você qual que é a melhor forma para você construir e validar o seu bolão, tá ok? Tudo isso a planilha faz de forma automática e é um assunto para o próximo vídeo. Então, se você quiser saber sobre esse vídeo, primeira coisa que eu recomendo para você, que você se inscreva aqui no canal, não deixe de se inscrever. E o segundo, ative a sinetinha, porque assim que eu lançar esse vídeo, automaticamente eu consigo te avisar sobre o lançamento desse vídeo, tá ok? Então, se inscreva agora aqui no canal e ative o sininho, bacana? Qualquer dúvida que você tiver referente a essa primeira parte aqui do vídeo, coloca a sua dúvida, a sua mensagem logo abaixo aqui desse vídeo, bacana? Muito obrigado mais uma vez, Kleber Campos por aqui, e eu te vejo no vídeo de número 2. Um abraço!